Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Informação exclusiva no canal Café do Setorista. O Corinthians notificou o Vasco essa semana, tá? Sobre o pagamento do lateral esquerdo Lucas Piton. Essa notificação foi feita direta ao Vasco. O Corinthians está esperando o pagamento do Lucas Piton. Eu perguntei aqui para as minhas fontes, além do o Corinthians notificou, essa notificação foi feita direta para o Vasco, não precisa passar pela justiça, nada, tá? E eu apurei quanto que o Vasco está devendo, quantas parcelas, enfim. Eu pergunto para você, você sabia quanto que o Vasco está devendo, né, para o Corinthians em relação ao Lucas Piton? Eu vou te contar, cara, por isso que é legal você assistir e estar ao vivo comigo aqui, essa apuração em tempo real. O Vasco deve tudo. Me passaram agora aqui. Por isso que eu falei que eu estava esperando para dar a informação completinha. Primeiro já tinham me passado a notificação, mas eu queria dar a informação completa para vocês. Gente, eu acabei de apurar aqui que o Vasco simplesmente deve tudo. O Vasco, olha só, anotem aí. Aí, o pessoal dos Instagram, Twitter, pode dar o crédito, pode espalhar, que essa é exclusiva, informação exclusiva, tá? Aqui no canal Café do Setorista. O Vasco não pagou até hoje R$1, 1 centavo sequer por Lucas Piton, tá? Lucas Piton, que tem jogado bem no Vasco, está jogando no Vasco sem o Vasco ter pagado uma mísera moeda. O Vasco não pagou R$1 ao Corinthians. Não existe conversa de que o Vasco está devendo uma parcela, que não pagou a segunda parcela, que não pagou a terceira. Gente, acabo de trazer isso para vocês aqui com exclusividade. O Vasco deve tudo ao Corinthians. Tudo. Tudo, tá? Sabe o que significa esse tudo? O Vasco deve ao Corinthians 16 milhões e 600 mil reais por 60% dos direitos econômicos que adquiriu do Lucas Piton, tá? Que assinou contrato com o Vasco esse ano até dezembro de 2026. Os outros 40% ainda pertencem ao Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Olha só, gente. Anota aí, tá? O Corinthians notificou o Vasco, quer o pagamento. O Vasco deve tudo. É inacreditável isso. O Piton tá jogando no Vasco, vai completar um ano, e o Vasco não deu R$1 pelo Lucas Piton. Repito, Vasco da Gama não deu, o Vasco da Gama da SAF, que tem SAF, hein? Não pagou R$1 pelo Lucas Piton. Foi notificado. Agora vem a pergunta importante, tá? Vem a pergunta importante. Outra pergunta importante, né? Porque primeiro eu perguntei o que está acontecendo. Me falaram que enviaram a notificação. Depois eu perguntei quanto que estava devendo. Me passaram que tudo, que foi incrível essa revelação. E eu perguntei se existe alguma chance do Piton voltar. O Corinthians acredita que o Vasco vai pagar, tá? Enfim, de alguma forma, o Vasco vai pagar. Uma hora o Vasco paga, um dia o Vasco paga. Então, gente, não alimentem esperanças, tá? Do Lucas Piton voltar ao Corinthians. Não alimentem essa esperança. O Corinthians, né? Acho que vai ser legal com o Vasco,
está aguardando, fez a notificação, mas não existe a possibilidade do Piton voltar, do lateral esquerdo Lucas Piton retornar ao Corinthians. Mas, repito, informação, não vou gritar por causa da minha voz, né, que eu gosto daquele exclusivo forte, exclusivo, o Corinthians notificou o Vasco e o Vasco deve tudo ao Corinthians, ou seja, mais de 16 milhões o Vasco deve para o Corinthians em relação a Lucas Piton, Corinthians que teve na sua lateral esquerda a maior crise nesse ano, na verdade nos últimos anos, mas vende o Lucas Piton vira titular absoluto do Vasco, o Vasco não paga R$1 sequer, tá? Deve tudo para o Corinthians em relação ao Piton, e o Corinthians joga o ano com Fábio Santos e Matheus Bidu, e sempre tomando gol daquele lado, sempre dando problemas daquele lado.